começar a revisão dos conteúdos da prova. Então vamos lá. O primeiro conteúdo é sobre obras de arte visuais. Então lá no começo do bimestre nós vimos duas figuras e vocês tiveram que interpretá-las, certo? Então o que a gente tem que saber? As obras de arte visuais, elas são como textos que podem ser lidos. Então se nós prestarmos atenção nas linhas, nas figuras, no volume, na luz, nas cores, tudo que está impresso ali naquela figura, nós conseguimos interpretá-la. E como um texto, podemos ter vários tipos de interpretação, tá? Então, sempre prestar atenção nestes elementos artísticos que são muito importantes, tá? Figuras, luz, sombra, linha, volume, cor e etc. Continuando, nós agora vamos ver a diferença entre poema e poesia. Um poema é um texto composto para provocar poesia, tá? A poesia, ela é um sentimento, é um estado. Então, quando algo provoca encantamento ou estranhamento em você, isto te provocou poesia. Então, a poesia nós não encontramos apenas em poemas, e sim no mundo, na vida, numa paisagem bonita, num livro, num filme, num momento. Então, tudo que te trouxer este estado de encantamento ou estranhamento te traz poesia, ok? Então, não devemos confundir os dois. O poema é um texto e a poesia é um estado. Vamos agora relembrar o que é verso e o que é estrofe. Um verso é uma linha de um poema e uma estrofe é um conjunto de linhas. Então, se vocês lembrarem daquele poema maravilhoso e o mais lindo do mundo que vocês já viram, né, que está bem aqui, vocês vão conseguir ver o exemplo. Então, cada linha é um verso. Então, essa aqui é um conjunto de versos que nós chamamos de estrofe. Aqui temos outro conjunto, então outra estrofe. Então, 1, 2, 3, 4, 4 linhas, 4 versos. 1, 2, 3, 3 linhas, 3 versos. E temos 2 estrofes. Agora nós vamos revisar o que é rima e o que é anáfora. A rima é uma repetição parcial ou total de sons em mais de uma palavra a partir da sílaba tônica. E a anáfora é uma repetição de palavras no início de mais de um verso. Então, se nós pegarmos lá na página 29 da apostila 1, o texto 1 e o texto 2, nós vamos ver que no texto 1 ocorre anáfora, porque sempre começa com a chuva. A chuva é isso, a chuva é aquilo, a chuva, chuva, chuva. Então, essa repetição no início do verso, nós chamamos de anáfora. No texto 2, nós podemos perceber que algumas palavras do final da frase rimam. Os sons delas rimam, né? Elas combinam. Então, rima é quando nós temos essa repetição de sons no final do verso. E a anáfora, nós temos a repetição de palavras no início do verso. Em literatura, as imagens são formadas a partir de palavras. Então, quando nós falamos, interprete a imagem criada no segundo parágrafo, não é que vai ter uma foto, um desenho ou uma pintura naquele parágrafo, e sim que as palavras daquele parágrafo vão formar uma imagem no nosso cérebro. Então, olha como a nossa cabeça é maravilhosa. Nós conseguimos imaginar. Daí que vem a palavra imagem. Então, a partir da nossa imaginação, nós criamos aquilo que está sendo narrado na nossa cabeça. Então, a partir dessa combinação original de palavras, temos imagens. E daí nós interpretamos elas. Então, por exemplo, quando eu falo no interior da asa que fechou, eu quero que você imagine essa asa fechando, e não no literal, mas sim na proteção, né? Então, olha como o símbolo da asa se fechando cria a imagem de proteção. Então, imagens formam palavras. 2 tópicos muito importantes para a interpretação de texto é a releitura e o contexto. A releitura ela é muito importante para a compreensão total do texto. Às vezes, né, você faz a primeira leitura do texto e não compreende ele 100%. E também, para responder as perguntas, é muito importante nós relermos, porque às vezes na segunda vista nós conseguimos pegar imagens
ou contextos, ou palavras que nós buscamos entender melhor através dessa segunda leitura. O contexto ele é muito importante caso você não entenda uma frase, uma expressão ou uma palavra dentro do texto. Então você pega e interpreta aquilo pelo contexto onde ela se encontra. Às vezes você não conhece uma palavra, mas ela dentro daquela frase começa a fazer sentido para você. Então, em vez de você diretamente pegar o dicionário e ver o significado daquela palavra, é bom você tentar compreendê-la pelo contexto onde ela se encontra. Vamos entrar agora na narrativa ficcional. Então, algo que é inventado, que não é real, tá? Primeiro, nós temos que separar as três entidades da narrativa. Temos o autor, o narrador e o personagem, tá? O autor é uma entidade real. Ele é quem inventou aquela história. Ele existe no nosso mundo, de carne e osso, e escreveu aquela história. O narrador é uma criação do autor e ele vai contar essa história pra gente, tá? Nessa história que ele vai contar tem personagens. Essas personagens também são inventadas, tá? Temos aqui um esqueminha do que é real e do que é ficção. Então nós temos um autor, que é real, que escreve para um leitor, que também é real, que somos nós. A ficção tem o narrador e as personagens da história. Dica especial: sempre quando vamos mencionar personagens, temos que usar no feminino. As personagens, a personagem. Não importa se é homem ou se é mulher. Como acabamos de ver, o narrador é quem apresenta a história. E ele também apresenta as personagens dentro dessa história, tá? Então ele pode escolher duas formas diferentes de apresentar as personagens. Ou ele vai apresentar de forma direta, onde ele vai parar a narração para descrever as personagens, então tanto as características físicas quanto as psicológicas. Também temos a forma indireta, onde o narrador ele não vai descrever fisicamente e psicologicamente a personagem. Nós iremos conhecê-la através das ações e falas dela. Então, não tem uma descrição direta. Nós começamos a montar a imagem da personagem a partir da forma como ela age. E daí nós imaginamos com coisas que nós já conhecemos. Tá? Então, utilizamos pessoas da vida real que a gente conhece e sabemos as características para montar essas personagens de pouco em pouco. Por isso que quando um livro vira um filme, às vezes a gente olha o personagem e fala, não é nada da forma como eu tinha imaginado antes, né? Porque a nossa imaginação trabalha de uma forma diferente como está lá na telinha. Agora nós iremos relembrar algo muito importante, que vai acompanhar vocês durante todo o F2. É o famoso foco narrativo. O foco narrativo é a mesma coisa que narrador. Existem 3 tipos de narradores. Primeira pessoa, narrador-personagem. Terceira pessoa, narrador-observador. E terceira pessoa, narrador-onisciente. Então vamos começar pela primeira pessoa. Primeira pessoa, narrador-personagem, é quando uma personagem da história está narrando. Então ela está narrando a partir do ponto de vista dela, né? Então nós vemos de um ponto de vista limitado, informações que só uma pessoa sabe, ok? Temos depois, terceira pessoa, narrador-observador. Este narrador, ele é apenas uma voz que narra a história, não é uma personagem, a gente não conhece e nem precisa conhecer, porque é só uma voz que está contando do lado de fora da história, tá? Ele é observador porque ele não sabe de tudo, ele só narra o que é capaz de ser observado. Então, por exemplo, algo que as pessoas fizeram, falaram, a forma como eles agiram, mas não tem como ele saber pensamentos e sentimentos. Quem sabe disso tudo é o terceira pessoa, narrador onisciente. Ele é o único narrador capaz de saber de tudo, porque o próprio nome diz, né? Onisciente. Sabe de todas as coisas. Pensamentos, sentimentos, ações, tudo que as personagens fazem.